Olha só, será que a realidade é uma coisa que a gente simplesmente encontra por aí ou é algo que a gente constrói? É uma boa pergunta, né? Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar fundo nessa ideia bem fascinante de que nós somos sim os arquitetos do nosso próprio mundo. E isso a cada passo que a gente dá. Então, bora lá! Então, a grande questão que vai guiar a gente é exatamente essa. A realidade, a gente descobre ou a gente cria? E o mais legal é que, como a gente vai ver, a resposta não é uma coisa ou outra. Na verdade, é uma dança bem interessante entre essas duas ideias. Para a gente começar a entender isso, que tal a gente pegar uma ideia emprestada lá da física? Ela ajuda muito a visualizar como a realidade toma forma. Imagina só, a realidade não é uma linha reta, certinha. Pensa nela mais como uma imensa onda de possibilidades. Essa ideia é o que a gente chama de onda de probabilidades. Pensa assim, é como se a realidade, antes de acontecer, fosse um campo de puro potencial, sabe? Um monte de "e se" flutuando no ar. Um emaranhado de situações onde, teoricamente, qualquer coisa poderia acontecer. Mas aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? O que exatamente faz uma dessas infinitas possibilidades virar a nossa realidade concreta? A resposta para essa pergunta está bem aqui, na anatomia de uma escolha. É isso mesmo. É o ato de decidir. É a nossa decisão que pega aquele potencial todo e transforma em algo real, palpável. Cada escolha que a gente faz é como se fosse um ponto que colapsa aquela onda de possibilidades e define um caminho. Tá, mas como é que esse processo funciona na prática? Bom, primeiro a gente olha para dentro, né? A gente recorre a tudo que já viveu, as nossas memórias, as informações que a gente tem. Depois, acontece alguma coisa, um gatilho. Pode ser algo interno, tipo um sentimento, ou algo externo, um acontecimento mesmo, que meio que nos empurra para uma decisão. E aí, por fim, a gente projeta. A gente imagina os futuros possíveis que podem sair daquela escolha. É uma ligação constante, sabe, entre o passado, o presente e o que ainda vai ser. E tem uma frase do Sartre que, nossa, resume isso perfeitamente. O homem está condenado a ser livre. Parece pesado, né? Condenado. Mas o que ele quer dizer é que a gente não tem como escapar da liberdade de escolher. Cada escolha não é só uma reação a algo. Não, é um ato de criação. Somos nós que definimos o rumo, e a gente está condenado a essa liberdade e a essa responsabilidade de construir a realidade. Ok, mas a história não para por aí. Porque as nossas escolhas, elas não acontecem numa bolha, num vácuo. Elas ecoam, elas ressoam no grupo, na sociedade onde a gente vive. E agora, a gente vai ver direitinho como funciona esse tal de ecossocial. A sacada aqui é a seguinte: toda e qualquer decisão individual, não importa o quão pequena pareça, cria ondulações no nosso mundo social. É como jogar uma pedrinha num lago, sabe? Aquela escolha é imediatamente lançada para o coletivo que vai interpretar e reagir àquilo. E como funciona essa reação? Bom, é através de uma espécie de filtro social. Pensa assim, se o grupo concorda com a sua ação, ela é validada, ela é aceita, ganha o selo de bom ou ok. Agora, se o grupo discorda, aí vem a desaprovação, a rejeição. A ação é carimbada como ruim ou não ok. É basicamente assim que os grupos, as sociedades, definem o que pode e o que não pode, sabe? Suas normas, a sua realidade compartilhada. É exatamente o que o poeta John Donne queria dizer com "nenhum homem é uma ilha". É isso, a nossa existência está toda interligada. No fundo, a realidade que a gente vive não é só nossa. Ela é uma construção social que é validada e mantida por todas essas conexões que a gente tem. Então, beleza. Se é assim que funciona, fica a pergunta: como é que os grupos podem construir mundos de propósito, de forma intencional? Como é que a gente sai de só reagir para as coisas e passa para um modo de criação coletiva de verdade? A resposta está na comunicação assertiva e em ter objetivos em comum. É a ferramenta principal. Como o próprio Paulo Freire já dizia, é pelo diálogo, pela conversa, que um grupo consegue alinhar suas escolhas. É assim que a gente pega uma possibilidade que todo mundo quer e transforma na nossa realidade coletiva, concreta. E olha que interessante este paralelo, que amarra tudo que a gente conversou. Pensa só. Na biologia, uma única célula, o micro, se junta com outras e formam um organismo, o macro. Lá na física, uma probabilidade, o micro, se transforma numa manifestação concreta, o macro. E no nosso mundo social, a mesma coisa. A decisão individual, o nosso micro, constrói a realidade coletiva, o macro. É o mesmo padrão, a mesma lógica, só que em escalas diferentes. Incrível, né? E tudo isso, claro, nos leva à grande questão final, uma questão que volta para a gente. Se nós somos os construtores, que tipo de realidade a gente está escolhendo construir? Então, para a gente fechar e amarrar tudo, os pontos principais são esses.
Primeiro, a realidade começa como um campo de possibilidades. Segundo, são as nossas escolhas individuais que transformam esse potencial em algo concreto. Terceiro, o acordo do grupo, o acordo social é que valida quais dessas realidades vão ser compartilhadas e vão, permanecer. E por último, a comunicação é a nossa grande ferramenta para construir esses mundos juntos, de forma consciente. E assim a gente termina com essa reflexão. Com cada escolha que a gente faz, com cada sim e cada não que a gente dá em grupo, que realidades estamos manifestando juntos? A responsabilidade e também o poder estão nas nossas mãos.